Agora, destaque internacional, termina nesta segunda-feira, em Nova York, a Assembleia Geral da ONU. As guerras na Ucrânia e em Gaza foram um destaque no evento. Vamos falar com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, o dia de fazer aquele balanço, né? A Assembleia Geral da ONU que expôs o mundo dividido. O que a gente pode falar sobre o que significou para esses dois grandes conflitos, guerra na Ucrânia e o conflito em Gaza, a Assembleia Geral da ONU? Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Carol, essa foi uma Assembleia Geral muito importante, por alguns aspectos. Em primeiro lugar, isso que você coloca, um foco muito grande nos principais conflitos do mundo. Primeiro a Ucrânia e, mais importante ainda, eu digo mais importante por conta do impacto diplomático que aconteceu durante a Assembleia Geral da ONU, o conflito na faixa de Gaza. A Assembleia já começou sobre o impacto de muitos países aliados dos Estados Unidos, aliados de Israel, reconhecendo o direito dos palestinos terem o seu próprio Estado. E nós não estamos falando de qualquer país, estamos falando de dois membros que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, Reino Unido e França, e outros países que têm excelentes relações com Israel de longo prazo. Austrália, Canadá, vários países da União Europeia, que inclusive são aliados dos Estados Unidos e da OTAN. É uma pressão muito forte sobre o governo israelense. Mas, para além disso, eles também discutiram muito a guerra na Ucrânia, essa sem muito impacto prático, a não ser uma decisão ali de tentar aumentar um pouco a pressão sobre a Rússia. E nós tivemos momentos muito marcantes, né, Carol? Foi uma Assembleia Geral que marca os 80 anos da ONU. Seria um momento de celebração, mas, na verdade, foi um momento, como você colocou, de uma divisão profunda. Muitos países que querem e defendem o multilateralismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso muito forte, defendendo a reforma da ONU, defendendo o fortalecimento da ONU e defendendo basicamente, o multilateralismo, enquanto você teve outros presidentes, em especial o presidente Donald Trump, que na prática agem pelo enfraquecimento da ONU. Então foi um momento ali de muitas discussões, a ONU tenta sair de alguma forma fortalecida desse debate, foi um debate importante e a principal conclusão é o aumento da pressão sobre o governo israelense. Uma das imagens que vai ficar marcada na história da ONU é aquele momento em que o Netanyahu entra no plenário da ONU e centenas de delegados de vários países deixam o plenário em protesto contra Israel. Isso mostra o isolamento que Israel vive neste momento por conta da forma como escolheu conduzir a guerra na faixa de Gaza. Houve muita crítica, muito apropriada, inclusive, contra o Hamas. Os atos que o Hamas fez são injustificáveis e esse grupo não pode, de fato, ter nenhum espaço no futuro de algum governo da Palestina. Mas esse gesto de deixarem o Netanyahu falando praticamente para um plenário vazio vai ser um daqueles momentos que vai ficar na história da ONU e mostra aí, em parte, a pressão sobre Israel e, em parte, também as divisões na própria ONU. O que hoje, Américo, se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump, que na Assembleia Geral da ONU, em discurso, criticou aqueles países que reconheceram o Estado da Palestina. Países como França, como o Reino Unido. Mais do que espera, o que quer Benjamin Netanyahu nessa reunião com Donald Trump? Carol, essa vai ser a quarta reunião tete-a-tete do Netanyahu com o Donald Trump desde que o Trump assumiu a Casa Branca nesse seu segundo mandato. Ou seja, em poucos meses é a quarta vez que o Netanyahu se encontra com o presidente americano. Isso já dá o tamanho da importância para Israel dessa relação com os Estados Unidos. E o Netanyahu quer garantir o apoio americano no longo prazo. Os Estados Unidos já são os maiores aliados de Israel, o país que mantém Israel, protege Israel desse isolamento que nós estamos dizendo. Os Estados Unidos bloquearam na ONU por 6 vezes resoluções do Conselho de Segurança exigindo um cessar-fogo na faixa de Gaza, e os Estados Unidos agiu unilateralmente bloqueando, vetando essas resoluções
em apoio a Israel. Então é fundamental para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu continuar mantendo o apoio americano, porque a verdade é, sem o armamento dos americanos, vai ser muito difícil Israel manter a guerra no nível em que mantém na faixa de Gaza. Em outras palavras, um país que poderia de fato exercer pressão sobre Israel para concordar com o cessar-fogo, para interromper essa guerra, são os Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem a intenção, nessa reunião, que é muito importante para o Netanyahu, discutir uma proposta de paz para o Oriente Médio inteiro, nas palavras do Donald Trump, não apenas para Gaza. O Donald Trump reconhece a importância de Gaza, mas ele quer uma solução para os conflitos no Oriente Médio. O presidente Donald Trump sempre tem essa verborragia muito eloquente nos seus objetivos enormes, mas ele vai tentar pressionar o Netanyahu para aceitar um plano mínimo de cessar-fogo na faixa de Gaza. O problema, Carol, que é o grande problema de todos os conflitos, em especial deste conflito intratável entre palestinos e israelenses, o problema sempre são os detalhes. Como seria esse plano para chegar num cessar-fogo na faixa de Gaza? Tem que incluir a libertação imediata de todos os reféns que estão no Hamas, o desarmamento do Hamas, eventualmente alguma força internacional para controlar a situação em Gaza. E o presidente americano tem tido várias conversas com relação a isso. É isso que eles vão debater. Pelo lado americano, uma pressão para um cessar-fogo, o presidente Donald Trump parece já ter cansado dessa guerra, e por outro lado, Israel tentando manter os Estados Unidos o mais próximo possível, continuando bancando aí as ações israelenses nessa guerra e no teatro geopolítico do Oriente Médio como um todo.